Livre-arbítrio existe mesmo ou é uma ilusão? Nós realmente temos liberdade para fazer todas as nossas escolhas? Nós vamos falar sobre isso hoje no programa Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Já se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você já parou para pensar nisso? A definição de livre-arbítrio é a oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa estabelecida externamente. Então, será que nós temos mesmo livre-arbítrio? Em tudo, a gente vai falar do livre-arbítrio na visão teológica, que é o livre-arbítrio que Deus nos deu de fazer as nossas escolhas, de tomar as nossas decisões, como também vamos falar do livre-arbítrio no dia a dia, né, gente? Porque hoje em dia tem uma como é que vai se dizer? Tem um policiamento aí, né? Você não pode falar muita coisa, você não pode pensar de certa forma. E aí, será que a gente tem livre-arbítrio mesmo ou não? Só essa definição aí já quebrou tudo, né? Porque quando a pessoa fala, eu sou livre, eu fumo porque eu sou livre, eu faço isso porque eu sou livre. Será que é mesmo? É livre ou escravo das vontades, né? Se o livre-arbítrio tem a ver com você ter o poder de decidir, então, se eu faço para ser aceito num grupo, eu não estou tendo livre-arbítrio, não estou sendo livre. Eu acho sim, a gente tem o livre-arbítrio, mas eu, por exemplo, quando eu vou tomar alguma decisão, eu falo, Senhor, guia minha decisão. Está debaixo da sua vontade? Isso que é da vontade então, do Senhor mas na minha isso não é vida? livre-arbítrio? Eu escolhi obedecer a Deus. Eu escolhi colocar o controle da minha vida nas mãos de Deus. Isso também não é livre-arbítrio? É porque tem gente que, assim, de todo jeito você vai obedecer a alguma voz, né? Eu acho que tem sempre duas vozes dentro de você. A voz que quer o prazer hoje e a voz que quer o prazer amanhã. É a voz do bem e do hoje. mal? Quase que é a voz do bem e do mal, né? Sabe aquele desenho que tem o diabinho e o anjinho, né? Na psicologia, o pessoal fala muito sobre isso, que tem o superego e o ID, né? E o eu vai decidir quem que ele vai ouvir. Se ele vai ouvir as regras, aquilo que é socialmente aceito, né? Seja por uma Ana, crença. Mas é esse o questionamento que eu estou levantando aqui. Ok, eu recebi uma influência, mas eu pude escolher se eu queria fazer aquilo ou não. O livre-arbítrio é escolher, por mais que a minha escolha teve algum tipo de influência. Toda escolha tem alguma influência. Não, às vezes nem tem influência. Você sabe Não, que você nós estamos falando, quando tem influência, aí já não é mais livre-arbítrio. Eu fiz porque alguém me falou. Eu fiz Mas porque, você também escolheu... porque a cultura, porque a sociedade, porque o meio que eu estou, todo mundo faz, eu acabo fazendo. Mas eu tinha escolha de não fazer. Eu podia falar, não, eu não vou nesse caminho aí. Acho que nós temos livre-arbítrio, todo mundo sabe. Isso é assim, todo mundo tem livre-arbítrio. Agora, o que a gente vai fazer com esse livre-arbítrio é o grande problema, é a grande questão, né? Seria maravilhoso se a gente não tivesse livre-arbítrio, né? Eu queria não ter livre-arbítrio. Ser criada para obedecer à vontade de Deus e ponto. Não existe um mas. Ia ser tudo perfeito. Seria lindo. Isso que eu ia falar aqui, não ia ter nada no mundo, não ia ter problema, não ia ter dor, não ia ter sofrimento, não ia ter nada. Tudo ia Na hora funcionar que você vai perfeitamente. pecar, Deus entra ali e fala, não, agora não, agora ter não é mais escolha. com você, agora é comigo. Seria lindo. Essa aqui é uma explicação. Deixa eu já chamar o primeiro vídeo da internet, e aí eu já vou trazer uma explicação importante que, até para você entender por que tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Tem gente que tem essa pergunta, por que tanta coisa ruim acontece? Por que tem morte, tem guerra, tem pessoas drogadas, homicídios? Você vai entendendo o livre-arbítrio. Mas solta primeiro, não é esse o vídeo não, é o outro. É esse. Vamos lá, pode soltar. Deus sabe que nós vamos falar muito antes de nós abrirmos a nossa boca para falar. Salmos 139, versículo 4. Isto porque Deus é perfeito em conhecimento. Jó 37, versículo 16.
Camupa, mas Deus sabe o que eu vou falar muito antes de eu abrir a minha boca para falar. E Deus é perfeito em conhecimento, que implica dizer que Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E Ele já sabe quem vai ser salvo e quem vai se perder. Então não existe livre-arbítrio. Bom, quero chamar a sua atenção em 3 pontos. O primeiro ponto é que Deus tem que saber tudo isto. Caso Ele não saber, Ele não é Deus. O segundo ponto é que nós sabemos por intermédio da Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna dada em Cristo Jesus, Romanos 6, versículo 23. E o terceiro ponto é que Deus sabe que o seu final é condicionado pelas escolhas que tu fazes durante o processo, nos meados. Em Deuteronômio 30, versículo 19, Deus diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunha que te propus a escolher a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe após a vida, sublinha essa frase, escolhe após a vida para que vivas tu e a tua descendência. O interessante é que em João 14, versículo 6 diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a escolha que deves fazer para viveres eternamente é Jesus. Olha aí, eu achei legal essa explicação, porque as pessoas confundem muito o pré-conhecimento com a pré-determinação. Então, o que Deus tem é o pré-conhecimento. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Então, ele já sabe quais serão as nossas escolhas. Mas isso elimina o livre-arbítrio? Não, porque ele sabe por pré-conhecimento, não por pré-determinação. Ele não determinou que a minha escolha seria aquela. Eu fiz essa escolha. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente precisa pensar é, Deus tinha dois caminhos. Ou ele deixava a gente com livre-arbítrio, ou a gente ia ser fantoche. Não, faz só o que eu quero, faz só até aqui você vai, até aqui não pode. Se Deus tivesse nos feito como fantoches, tudo seria perfeito, não ia ter o mal, não ia ter morte, não ia ter dor. Agora, como que o mundo vai ser perfeito sem o livre-arbítrio? Deus interferindo em tudo, Deus colocando a mão em tudo. Que tem muita gente que tem essa expectativa, ou até, sei lá, se de forma honesta ou desonesta, usa essa justificativa para dizer que Deus não existe. Deus existe, por que tem gente morrendo de câncer? Por que tem tanta coisa ruim? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ou Ele nos dava o livre-arbítrio e Ele permitia que pessoas más fizessem coisas más, ou Ele não dava o livre-arbítrio, fazia todo mundo perfeito, todo mundo bonitinho, todo mundo maravilhoso. E pronto, então lá no Éden a gente já vê a questão do livre-arbítrio. Deus fala, não coma do fruto, porque se você comer você vai morrer, vai ter... Então Deus ele nos mostra as consequências das nossas escolhas, Ele nos dá o caminho com boas consequências, mas a escolha sempre vai ser nossa. Sempre vai ser nossa. Quando a gente quer tirar o livre-arbítrio, a gente esquece do propósito do homem, né? Quando Deus criou o homem, foi para se relacionar com o homem. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de 2 universos diferentes, a gente fala de 2 mundos diferentes. Então, se Deus fizesse com que a gente fosse determinado a fazer alguma coisa, seja de determinada maneira, a agir de alguma maneira, Ele não teria dado a opção do bem e do mal, e aí dentro disso a gente não teria a opção de escolha. O que a gente esquece, às vezes, é que Deus nos criou para viver um plano lindo, perfeito. Salmo 139 fala isso, né? Deus tem todos os dias, Ele já escreveu os dias que Ele quer que a gente cumpra. Agora, sempre a gente tem a opção de cumprir ou não. E não cumprir, com certeza, com toda a certeza do mundo, só tem uma certeza que a gente tem, vem a consequência de não cumprir também. É isso que eu ia falar aqui. Então, a gente pode dizer que livre-arbítrio e a lei da semeadura é a mesma coisa? Estão interligadas? Não, conectadas? Só existe lei da semeadura porque existe o livre-arbítrio, porque eu posso escolher as minhas sementes. Então, a partir do momento que eu tenho o livre-arbítrio para escolher a minha semente, aí não tem mais livre-arbítrio. A partir do momento que eu semeei, a colheita vai depender da minha semente. Eu escolho o que eu vou plantar só, né, Bispo? Eu não posso escolher o que eu vou colher. Tem gente que quer plantar ódio e colher amor. Né? Eu colho aquilo que eu plantei. Aí, a partir do momento que eu semeei, acabou o livre-arbítrio. Eu vou colher aquilo que eu semeei. Quem semeia laranja, colhe laranja. Não dá para semear laranja e colher melancia. Então, aí acabou o livre-arbítrio. Mas, para escolher a semente, eu que faço as escolhas. Né? Acho que o grande problema do livre-arbítrio, às vezes, é a falta de maturidade que a gente tem. Né? Às vezes, a gente não consegue lidar com aquela decisão
e não consegue enxergar o poder que aquela decisão tem na minha história. Porque um não que eu estou falando hoje, ou um sim que eu estou dizendo hoje, ele está determinando muitos amanhãs. Ele é um sim é um não para um monte de outras coisas. Isso a gente vê muito no pecado, né? Que às vezes você está numa situação, você sabe que você está prestes a pecar, e você está diante do seu livre-arbítrio. Você pode dar sequência ao seu pecado, fazer aquilo que não é certo, que não está na vontade de Deus, ou você pode se retrair e falar, não, eu não vou pecar, eu não vou cair nisso aqui. O livre-arbítrio está nisso aí, ó. Eu saber, eu identificar, eu vou ou eu não vou. Porque a escolha, como você diz, o meu livre-arbítrio, ela vai ter uma consequência depois. É que às vezes mesmo quando eu, assim, não decidir também é uma escolha, né? Eu também colho a minha não decisão, meu não posicionamento, a minha omissão diante daquilo ali. Então, na verdade, o livre-arbítrio ele acontece na vida de qualquer um, escolhendo ter ou não, né? Não tem essa opção de dizer, eu não vou escolher isso, não vou decidir se eu quero isso ou não. Já estou escolhendo, né? Já estou fazendo uma decisão. Aí deixa eu fazer o papel aqui do calvinista, né? Os calvinistas acreditam na pré-determinação. Esse aqui nasceu para ser salvo, esse aqui nasceu para ser condenado. Claro, estou falando de uma forma simplória aqui, mas a pré-determinação seria isso. Mas a Bíblia tem versículos que falam da eleição, que falam da predestinação. E aí, como que a gente vai explicar esses versículos aí? Tem um versículo na Bíblia, Deuteronômio 30:18, fala: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e maldições. É o versículo que ele falou lá, né, no então, vídeo. Se Deus está dizendo que existe uma escolha, cabe a nós escolher, né? Claro que Deus tem plano de salvação, de bênção, de esperança, mas eu posso escolher diante da... Porque a salvação e a bênção, ela tem um preço para ser pago hoje, né? A predeterminação de Deus predeterminou, você já matou aí no Salmo 139, ele já escreveu todos os nossos dias. Então, ele tem uma história pré-determinada para a gente. Agora, eu escolho se eu vou viver essa história ou não. O fato dela ser pré-determinada por Deus não significa que vai acontecer daquele jeito na minha vida, né? Então, Davi, o Salmo 139 foi Davi que escreveu. Davi, em muitas situações, ele não viveu o que Deus tinha para ele. Ele fez escolhas erradas. E por fazer escolhas erradas, ele foi por um caminho errado. Agora, tem uma coisa também. Deus é tão maravilhoso, e acho que ele pensou nisso também na hora de dar o livre-arbítrio, que ele nos dá o direito de escolher, mas nos dá também o direito de arrepender, de consertar, de voltar, né? E fazer do jeito certo depois, né? Não, é que você está falando isso mesmo. Então, viver a minha vida baseado na pré-determinação que Deus tem para mim, vai depender das minhas escolhas baseadas no livre-arbítrio que Deus me deu. Isso aqui, ó. É um ciclo, né? Ciclo sem fim. Tem gente que fala do texto lá de Êxodo, né, que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele perseguisse os filhos de Israel. Então, ali Deus estava intervindo. Mas, se a gente parar para pensar, ele já tinha esse coração, ele já tinha essa vontade. Então, e também, assim, tudo isso cooperou para a vontade de Deus acontecer, né? Eu acho que, às vezes, você vê o não de alguém, você fala, mas Deus não convenceu. Às vezes, é outro caminho que Deus quer usar. Deus não vai dizer sim. Vai ser através de outra história. Se Deus não tivesse endurecido o coração do faraó, não tinham tido as pragas, não tinha aberto o mar vermelho, não teria tido a história, aquela geração não teria passado. Nada do que existe hoje existiria da forma que é. Então, mais importante do que a alegria momentânea é o propósito final daquilo ali, mesmo que seja... em compensação também, por causa do povo também, cabeção, como diz o bispo Odovalho, eles poderiam ter ficado só 40 dias e ficaram 40 anos. Por quê? Por causa do livre-arbítrio deles, por causa das escolhas erradas. Deus já tinha pré-determinado. Eles podiam escolher já entrar na terra e escolheram dar a volta, porque ficaram com medo. Então, assim, tem mais um vídeo do Rodrigo Silva, que é muito legal esse vídeo sobre esse tema. Vamos assistir. Deus, ele é um cavaleiro. Eu sei que nem todos os teólogos concordam comigo. Tem uma teologia de Calvino, por exemplo, que acha que Deus escolheu. Deus escolheu você para ser salvo, ele para se ferrar, não tem o que fazer. Eu não penso como Calvino. Eu penso que Deus deu a liberdade.
Mas mesmo assim, deixa eu raciocinar como se fosse um cara que não aceita a Bíblia. Você vai me aceitar e eu vou te trazer pro céu. Se você não me aceitar, vai se lascar no inferno que eu vou te... Peraí. Então que Deus é esse? Parece aquele namorado possessivo. Ou namora comigo, ou então eu vou te matar. Não é assim. É porque, segundo a Bíblia, como Deus é o criador de tudo que existe, e nele há luz e treva alguma, o único que pode conceder a vida é Deus. Então quando Deus fala desesperadamente, meus filhos, aceitem-me, não é como um namorado possessivo, seria mais ou menos como se a água pudesse dizer pro peixe, fique em mim, peixe, senão você vai se lascar. Quando a água fala assim, não é porque a água é possessiva. Porque não dá para viver fora. Porque não dá para viver fora. Então quando Deus apela, filhos, vivam em mim, é porque Ele nos ama. Olha aí, forte, né? Muito bom esse vídeo, hein? Essa explicação. Deus é a água falando para o peixe, fica aqui. Você tem o direito de escolher, você quer sair da água, pode sair, Mas não existe vida fora dela, né? Então, e ele não faz isso porque ele quer ter a posse. Se ele quisesse ter a posse, ele teria. Ele teria. Ele é Senhor, ele é dono de todas as coisas. Mas ele faz porque ele quer o nosso bem, ele quer o melhor para as nossas vidas. É mais ou menos... tem coisas que a gente só entende quando a gente vira adulto, né? Quando a gente é criança, a gente não entende que tudo que os nossos pais falavam é porque eles queriam o nosso bem. Não é porque eles queriam simplesmente colocar limites ou mandar na nossa vida. Tudo que eles falavam ali era para o nosso bem. E Deus é a mesma coisa, né? Eu acho muito interessante isso nas leis de Deus, assim, não tem nenhuma lei que beneficia Deus, né? Não tem nada que a gente cumpra aqui, que a gente faça, que torne Deus melhor, que torne Deus mais poderoso, maior. Não. Tudo que Deus nos manda fazer só vai fazer bem para a gente. Então, é muito bom ter prazer na lei de Deus, porque ela só quer dizer nosso sucesso, nossa vida aqui, né? Então, se eu estou preso a uma consequência das minhas escolhas, então eu não tenho livre-arbítrio. Ou eu escolho aquele caminho, ou então eu vou... Não, mas é um livre-arbítrio, você pode escolher o contrário, né? É a lei da vida, você tem prazer hoje ou prazer amanhã, né? Escolha. Toda escolha tem a sua consequência. Toda escolha vai trazer um resultado na sua vida, né? Então, não adianta eu querer fazer escolhas por um caminho tem gente que acha assim, não, o fato de eu escolher o destino, eu já vou chegar lá. Não, o que te faz chegar lá é o caminho que você escolheu. Inclusive o prazer no caminho, né, Bispo? Porque a gente passa pouco tempo na conquista e mais tempo conquistando. Então, se a gente não aprende a ter prazer no durante, o amanhã nunca fica bom, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Antes desse vídeo, deixa eu pedir a Ana para indicar aí mais um livro para a galera. Gente, tem um livro aqui maravilhoso do Bispo Rodovalho, As 21 Leis para que você seja competente. Então, vou ler alguns temas aqui, ó. Semente do sucesso, competência é quando você se descobre, competência é quando você descobre a quem você foi enviado. Então, esse livro, ele traz 21 leis, né? As 21 leis para que você consiga viver em plenitude aquilo que você foi chamado para viver. Você adquiriu onde esse livro, Bispo? Você encontra esse livro na editora SBE Shop, no site sbshop.com.br, tá bom? Entra lá e compra, tem vários outros títulos lá também. E você também pode patrocinar o nosso programa, se você quiser entrar com a gente nesse projeto, manda um direct para a gente lá no @semlimites.tv, tá bom? Vamos chamar mais um vídeo da internet. Eu lembro de uma citação, eu não lembro de quem é o autor, que ela diz assim: eu nunca conheci alguém que me deu tantos problemas quanto eu. Para para pensar, todo negócio errado que você fez, quem escolheu fazer foi você. Toda sociedade traumática lá na frente, quem escolheu entrar foi você. Todo relacionamento frustrado ou abusivo, ou qualquer coisa que lá na frente roubou tua alegria, lá atrás foi você que escolheu entrar. A gente tem que parar de colocar a responsabilidade em Deus por algumas coisas que a gente está vivendo porque a gente escolheu viver. Não atribua para Deus a responsabilidade da sua crise se você antes não entregou para Ele o controle da sua vida. Então, eu não entreguei para Deus o controle, agora deu ruim, eu vou atribuir para Ele a crise. Não, foi Deus quem quis. Não, irmão, nem sempre as coisas ruins que acontecem foi Deus quem quis. Olha aí, interessante esse ponto aí, e está dentro um pouco do que a gente vinha falando aqui. Tem muita gente que gosta de responsabilizar os outros, né? Tudo é culpa de todo mundo. É muito mais fácil, né, Bispo? Culpam até a Deus. E essa pessoa não entendeu o livre-arbítrio. Tudo que ela está vivendo é fruto das escolhas dela. E às vezes assim, o outro teve oportunidade e eu não tive, então por isso que eu estou aqui nessa vida desse jeito. Mas para mim tudo é mais difícil, né? você não sabe a minha história. Porque, claro, né, se você abre o Instagram, por exemplo, tem
pessoas de sucesso ali o tempo todo. Elas estão contando só a parte boa, né? Ninguém está contando a parte ruim, que só quem está vivendo é que sabe. Então, você que vai saber a sua parte ruim. Pega ela, faz uma limonada aí, bem boa. Só quem sabe é eu que calço meu sapato. Já viu isso aí? Exatamente. Então, é um ponto importante também, quando você entende o livre-arbítrio, você assume a responsabilidade da sua vida, você assume a rédea da sua vida. Eu vou viver o que eu escolhi. Isso aqui está acontecendo comigo porque foi uma escolha minha lá atrás. Eu escolhi esse caminho, eu escolhi fazer dessa forma, eu escolhi casar com essa pessoa. E tem escolhas que são muito importantes, né, na nossa vida. Escolher a profissão, escolher com quem você vai casar. Determinantes, né? Podemos dizer. Meu Deus, são escolhas assim. E muitas vezes as pessoas vão fazendo escolhas sem pensar muito no amanhã, sem pensar Vivendo muito no futuro. hoje, deixar a vida me levar, né? Exatamente. Então é um ponto importante, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta aí, que normalmente as pessoas têm essa dúvida, que é o seguinte: é possível escolher não pecar? Sim, é possível, ué. Eu estou diante de um pecado bem ali na minha frente. Eu penso, ou eu posso chegar lá e pecar e arcar com as consequências. Eu falo, não vou pecar, porque eu sei que ele vai trazer consequências para a minha vida. Então, sim, ué, é possível. Um dos primeiros textos bíblicos que fala sobre pecado é quando Deus fala com Caim. Caim está lá bravo por causa da oferta de Abel, e Deus dá um alerta para ele: eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, quando eu consigo dominar o meu desejo, eu consigo escolher não pecar. E eu só consigo dominar o meu desejo, eu acredito nisso, através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, esquece. A carne vai falar mais alto, o seu desejo vai falar mais alto. Foi o que aconteceu com Caim. Caim não deu ouvidos àquela direção de Deus, ele foi lá e matou o irmão. Mas eu acho que todo pecado é uma escolha, a pessoa escolheu fazer aquilo, né? Tem uma chave muito importante aí nesse texto, que é identificar o seu desejo, né? Porque às vezes o seu desejo não é imediatamente o pecado, mas o que ele quer dizer. Então, talvez o seu ego está ferido, você está querendo cumprir isso daí por causa do seu ego. Qual é o desejo, o real desejo que está por trás a real intenção que está por trás dessa atitude? Identificar isso vai me fazer ter uma escolha mais inteligente, talvez, né? Dizer, peraí, por exemplo, todo mundo quer, o senhor falou do casamento, né? Muita gente quer ter alguém para compartilhar a vida, para fazer família e tudo. Aí, diante disso, eu tenho vários meios para conseguir esse objetivo, né? E aí, se eu não identifico qual é o meu verdadeiro desejo, eu cedo aos desejos momentâneos que se parecem com aquilo que eu quero no futuro, mas que não é exatamente aquilo que eu posso escolher, certo? Eu ia falar que tem as ciladas, né? Muitas vezes, como você falou, eu estou diante do desejo, mas muitas vezes o diabo também ele arma uma cilada, e às vezes, sem querer, você acaba caindo naquela cilada. Então, assim, é a atenção. É o apóstolo Paulo falando: o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí ele fala isso, por causa do pecado que habita em mim. Então, desde a escolha de Adão e Eva lá atrás, o pecado passou a habitar no homem. Adão e Eva eram puros, assim, eles não tinham o conhecimento do bem e do mal. Mas, mesmo assim, eles ainda fizeram uma escolha errada, né? Então, então porque o pecado está em mim, eu não consigo, eu não tenho opção, eu vou acabar pecando. Não, você tem a opção, é sempre uma escolha. Pode ser que seja muito difícil e realmente a gente, na nossa falhabilidade, a gente não consegue viver 100% sem pecar. O único que conseguiu foi Jesus, não existe nenhum homem 100% santo, mas sempre que a gente pega foi uma escolha, né? Esses dias eu vi um vídeo muito interessante que falava sobre a pessoa colocou uma xícara e uma sujeira dentro da xícara, né? Então, se a sua vida é a xícara, está contaminado, como você faz para tirar aquilo ali dali? Se você tirar a água com a sujeira, vai tudo, vai a água também. Agora, se você coloca mais água limpa, a sujeira automaticamente sai. Então, quando você está vivendo uma vida de pecado, se você, ao invés de se preocupar com deixar de pecar, se preocupar em buscar mais a Deus, jejuar, buscar a palavra do Senhor, automaticamente o seu desejo de pecar, ele vai morrendo, e o seu desejo de ser santo vai aumentar. Então, não presta atenção tanto naquilo que está ruim. A escolha de não pecar ou não já começou com a escolha lá atrás de orar, de buscar Exatamente. Deus, de se santificar, de se consagrar. Restaurar o altar, né, bispo?
É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa, mais uma edição do Sem Limites. Quero agradecer você pela sua audiência, pela sua companhia. Tá pelo YouTube? Já se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Quer conhecer a gente? Nós estamos na Igreja Sara Nossa Terra, na Rua Augusta, número 2027, pertinho do metrô Consolação. Todos os domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, você é meu convidado, você é minha convidada. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra lá no nosso site, saranossa-terra.com.br, vai numa aba escrita Igrejas, lá você faz a busca, você vai encontrar o endereço da igreja mais perto, o contato e os horários de culto, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, fica na paz.